Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Instituto Parênese, um instituto dedicado à educação e cidadania com valores cristãos. Sou o professor Enio e estou aqui para dar continuidade às nossas devocionais. Como vocês sabem, nós estamos fazendo a devocional no Salmo de número 2, da Bíblia Almeida, revista atualizada. E hoje nós vamos falar sobre o verso de número 6. O verso de número 6 diz assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Vamos lembrar aqui que esse termo constituir, ele tem outros significados. Poderia ser elegi, escolhi, ungi, formei, chamei, treinei. E por que isso? Porque é uma característica de demonstrar como Deus formou, como Deus dirigiu, governou o seu povo. Só que agora, no período da monarquia, ele está escolhendo um representante dele para governar o povo, que é o rei. O rei é aquele que vai estabelecer a administração do direito e da justiça. Também vai ser de um local pelo qual Deus escolheu, que é Sião. Sião aí já é uma representação direta da cidade de Davi, da cidade de Jerusalém, e por característica diz a habitação de Deus. Se a gente voltar um pouquinho lá para o Pentateuco, a gente vai lembrar do tabernáculo. Deus habita no meio do povo através do tabernáculo. Agora ele é sedimentado, ou seja, ele está parado. Isso é a questão do templo. No templo tem uma cidade, Jerusalém. Então, Jerusalém é o lugar que é escolhido também para ser santo, porque Deus habita naquele local. Sendo assim, a gente tem uma verdade a respeito desse verso, que diz assim: Sião é a metáfora do trono de Deus. Por que a gente diz que Sião é a metáfora? Porque é o local que representa da onde Deus governa o seu povo, através do seu representante, que é o rei. Isso é comum até hoje, né? Não só Jerusalém, mas todas as sociedades escolhem uma capital para ser a sua sede de administração. É dali que vão ser caracterizadas a construção de justiça, direito, economia, política, igualdade. Todos os sentidos de uma governança são também atribuídos ao local onde ela se encontra. Daí, muitas vezes, a cidade pode ser positiva como negativamente interpretada. Assim como também algumas instituições, muitas vezes não é o local em si, mas a instituição da qual ela representa. Seja como for, a gente tem que ser bem característico que essa representação de lugar é muito importante porque ela se está associada na questão da pessoa que governa. Então, nós temos que saber conciliar isso. Se o rei não é justo, ele pode profanar a cidade. E, por sua vez, se a cidade não é justa, ela pode contaminar e profanar o rei. É importante a gente estabelecer isso porque essa questão da constituição do rei e do monte subentende-se que eles foram ungidos, que eles foram separados, que eles foram assim determinados para representar Deus no meio do povo. Qual deve ser então a nossa oração? A oração é que as nações reconheçam Deus como rei e a sua maneira de administrar o seu reinado. Na época do Antigo Testamento, Deus reinava para o povo através dos reis, dos sacerdotes, dos profetas. E o povo era abençoado porque entendia, através dessas instituições, profecia, sacerdócio e reinado como sendo características ou representações do reinado, da governança direta de Deus. Vamos pensar a igreja nesse sentido. Nós temos aqui que discutir e fazer o povo entender que há uma transferência
de significado muito importante do que a gente aprende no Antigo Testamento e como é colocado hoje à luz do Novo Testamento. Algumas questões. Vejamos a primeira delas. Como se dá o reino de Deus hoje? Bom, o reino de Deus, ele foi anunciado no Antigo Testamento. Na pessoa de Jesus, ele também foi anunciado, porque Jesus retoma a temática do reino de Deus, estabelecendo uma nova hermenêutica, a hermenêutica da fé, a hermenêutica que traz a dimensão de como que Deus se manifesta para todos os povos. Então, a pessoa de Jesus conseguiu cumprir com aquilo que a gente fala na teologia, que é a justiça de Deus. Jesus Cristo cumpriu com o requisito da manifestação da justiça de Deus. E nesse sentido, estabeleceu-se então uma nova diretriz para a governança de Deus. A partir de Cristo, todos aqueles que nele confessam como Senhor e Salvador e são súditos, são membros de uma grande comunidade que vai caracterizar esse reinado. Então, hoje, o reinado de Deus se dá através da fé em Jesus Cristo, sendo orientado, guiado pela ação do Espírito Santo. Aqui eu tenho que dimensionar um pouco mais, porque no Novo Testamento, um crente é interligado com o outro através da ação do Espírito, porque o Espírito leva todos esses à mentalidade de Cristo. Existe um verbo no grego, que é o verbo phroneo, que ele é muitas vezes traduzido como pensar e sentir, e que é trabalho do Espírito Santo levar todas as discussões, todas as indagações debaixo de Cristo. Lá em Efésios diz assim que todas as coisas serão convergidas, então serão encabeçadas por Ele, por Jesus Cristo. Daí esse encabeçamento, nada mais é do que uma palavra para a governança de Jesus, caracterizar ou nos colocar como uma comunidade de unidade. Nós somos unidos uma à outra por causa desse encabeçamento. Então, veja bem, o reino de Deus hoje se dá pelo estabelecimento de um cristão com outro cristão pela mentalidade de Cristo. A história tem comprovado um pouquinho diferente, que eu já vou para uma segunda pergunta. Olha só. Como a igreja deve ser reconhecida pela sociedade como um sinal do reino de Deus hoje? Então, uma das características que mais se opõe a esse reconhecimento são as divisões. Então, as comunidades cristãs não deveriam se dividir mais, deveriam sim buscar a unidade em Cristo para se manter firme e ser uma representação única. Isso eu não estou advogando os grandes debates que houveram na história, mas hoje qualquer motivo é um motivo para as divisões. Essas divisões constantes, esse ressurgimento, essa proliferação de comunidades, ela acaba prejudicando a igreja de ser um sinal do reino de Deus. Por quê? Porque aquilo que ela é de mais importante ela não consegue fazer, que é a unidade na pessoa de Cristo. Então, como é que a igreja deve se reconhecer? Ela deve reconhecer pela busca dessa força que ela tem por todos professarem a fé em Jesus Cristo. Ainda que um pense assim, o outro pensa assado, o outro pensa torrado, frito, seja como for. Somos diferentes, isso é fundamental. Mas em Cristo somos um, não há distinção. Então o reino, ele não faz essa distinção. Outra coisa que a gente tem que perceber é que a igreja ela tem que ser reconhecida como sinal do reino, porque ela representa o reinado de Deus. Se ela perde essa função, outros elementos vão surgir. Agora, se ela não consegue se manter ainda com esse sinal, então vamos já deixar bem claro.
A igreja é o sinal do reino, ela não é o reino. O reino é bem maior que a igreja. Daí a gente conseguir encontrar um limiar e dizer assim, opa, peraí, essa ação que eu estou fazendo também está dentro da igreja ou é uma... Aí eu tenho que saber considerar isso muito bem. Próxima pergunta diz assim, quais são as características de um cristão convertido a Cristo? É interessante essa pergunta porque as denominações falam, pode isso, não pode aquilo, pode isso, pode... Mas aqui a gente tem que parar com um pouquinho dessa estratégia de poder caracterizar um cristão e a gente voltar para aquilo que a gente diz da essência. Por exemplo, um cristão, ele, como o próprio nome diz, ele confessa Jesus Cristo. Mas geralmente as pessoas acabam transmitindo as regras da igreja ou as regras culturais e não propriamente a essência da fé em Cristo. Então, ele tem que ser justo, ele tem que ser santo, ou seja, separado, ele tem que entender que dia a dia ele busca uma separação para o cumprimento da missão, tem que ter um testemunho fiel, coerente, um testemunho que abraça, que envolve outros, ele não é egoísta, ele não é determinado pelos valores desse mundo, mas pelos valores que alcançou em Cristo. Quais são as características de um membro da igreja cristã? Então, aqui, bem claro, né? Ser fiel à igreja, a princípio, está muito clara aquela questão da presença. Quando a gente diz presença, não é só a presença física. Por exemplo, a igreja é uma agência de serviços. Ela não é só o culto aos domingos. Ela tem estudo bíblico, ela tem salas de aula, ela tem ministérios diversos. Então, às vezes, você não precisa estar em todos, mas pelo menos alguns, ou pelo menos um. Então, a característica é de que o membro da igreja ele é envolvido com a sua comunidade, porque a sua comunidade cumpre com parcelas do reino de Deus. E aí ele precisa se engajar. Não existe cumprimento da missão para o reino de Deus sem passar pela igreja. Um cidadão da cidade-sociedade. Então, quais são as características? O cidadão, e aqui eu estou dizendo assim, ele é cidadão, talvez ele não seja convertido. Então, veja bem, muitas vezes a gente só acha que a pessoa entende os valores do reino quando ela está dentro da igreja. Ou quando ela literalmente confessa Jesus Cristo. A gente tem que ser um pouquinho mais ousado e dizer assim que os valores do reino não são prioridade e não são uso exclusivo da igreja ou do cristão. Os valores do reino é para a criação de Deus e isso envolve o mundo. Então, veja bem, um cidadão, se ele entende que amor, justiça, humildade e entre outros são valores para a sua cidadania, ele está dentro do contexto do reino de Deus. Mas se ele pensa que matar, roubar, destruir, ser vândalo e etc., ele não está dentro dos valores do reino. Daí a gente saber caracterizar isso. Eu diria assim que comportar-se como um cidadão da cidade é entender como que a dinâmica da cidade está hoje na sociedade. Por exemplo, urbanização. Né? A urbanização são mecanismos de programas para a vida humana, para o cidadão. O urbanismo tem a ver com os estilos de vida. Então, a igreja ela não deve ser contra a urbanização, mas ela pode orientar sobre os estilos de vida, sobre o urbanismo. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final. Eu quero agradecer mais uma vez a atenção, a paciência de vocês. Muito obrigado a todos e a gente se vê na próxima
devocional. Não esqueça de fazer suas orações.